Antes do surgimento da internet, produzir um noticiário para jornal impresso, rádio ou TV poderia levar dias. E foi quando, na década de 1990, que a internet chegava à casa dos brasileiros, a famosa rede, o mundo dos conectados. A evolução da comunicação trouxe rapidez, facilidade e benefícios para a divulgação da informação. Todo o desdobramento de uma era futurística será apresentado. Tecnologia é um tema que engloba diversas áreas do mundo atualmente. Empresas utilizam a internet para se comunicarem com seus consumidores, as pessoas utilizam a internet para adquirirem produtos, serviços, buscar informações e compartilharem sentimentos. A tecnologia já é parte de cada um de nós. Mas como era um tempo atrás? Era previsível que hoje teríamos tudo na palma da mão? O modelo tradicional, o impresso, rádio e TV começaram a disputar com o meio digital, onde gerou uma grande dúvida. Na minha época a internet começou a aparecer quando eu ainda estava na faculdade. Vai sumir? Não vai sumir? O que vai acontecer com o meu impresso? Né? A internet vai engolir a gente? E a gente falou assim, aí teve aquelas discussões do tipo, será que a internet vai matar o rádio, os jornais, as revistas, a própria televisão? Tinha uma série de outras ferramentas que eu poderia usar, como vídeo, imagem, como áudio. E foi muito interessante experimentar isso. Eu estou falando de 98, 97 e tudo mais. O modelo tradicional não deixou de existir. Jornais e revistas continuam a circular nas bancas. Mas é claro que com a chegada da internet, as redes sociais, jornais virtuais, as plataformas de comunicação foram as mais adotadas para serem consumidas. A propaganda, o marketing, a publicidade e até mesmo o próprio jornalismo migraram para o online. Hoje, se você pegar o perfil de consumo, as pessoas elas já não estão acreditando mais nessa forma tradicional de publicidade. É notório de que, de uma maneira geral, evoluímos, desde a comunicação até a forma como as informações são divulgadas, a forma de publicidade e a forma de divulgar e vender um produto ou serviço. A internet trouxe mudanças para todos e, com seu crescimento, foram surgindo cada vez mais redes sociais com finalidades diferentes, onde as empresas poderiam investir e atuar com as suas marcas. Com isso, a introdução às redes sociais foi um processo que aconteceu aos poucos, e dentro delas tudo era aproveitado. As áreas que atuavam nas empresas somente no meio offline passaram também a agir dentro do online, trazendo então para o meio digital a necessidade de profissionais que atuassem com essas ferramentas. Mas quem iria se comunicar com as pessoas que estavam ali conectadas, consumindo conteúdo e informações? Quem tinha um perfil mais adequado para redigir textos e elaborar respostas? Quem tinha um perfil multifuncional? Foi visto então no profissional de jornalismo uma capacidade imensa de atuar tanto como jornalista quanto como publicitário dentro do meio online. Porque ele faz todo um trabalho de entendimento do que a empresa está proposta a fazer, de quais são os objetivos não só de marketing, mas os objetivos de cada frente de negócio. A gente entende que o jornalista sabe escrever bem, sabe, pela própria profissão, investigar, né, obter informações, enfim, coberturas de evento, que a gente também tem, né, dentro da função do redator, a gente tem essa parte de cobertura de eventos, quando tiver uma necessidade, a gente já sabe que o profissional já está apto a cumprir essa função. É muito comum ver jovens jornalistas conectados na internet, trocando informações nas redes sociais, consumindo conteúdo o tempo todo. Mas nem sempre as universidades dão suporte para o que está em alta no mercado de trabalho. Muitas vezes, quem está na internet busca informações por conta própria. O que eu sabia de redes sociais? Nada. Nem sabia que isso existia, nem sabia o nome disso. Na faculdade eu não tive uma aula ou muitos períodos com matérias voltadas para o digital. Eu terminei a faculdade em 2007, mais ou menos. O que aconteceu? A conversa entre o jornalista e as mídias sociais, ela era praticamente inexistente, era pouquíssimo falado sobre isso. No momento em que as universidades, as faculdades começarem a explorar isso mais, e colocar isso na grade de ensino, enfim, ter uma estrutura melhor para formar os próximos, né, as próximas gerações aí de jornalistas, eu acho que a gente vai ganhar muito mais espaço ainda. Muitos profissionais saíram da graduação e entraram direto no mercado de trabalho. Eles aprenderam na prática o que era atuar como jornalista no dia a dia. Aos poucos, esses profissionais ingressaram no meio digital, mesmo que naquela época não se tratava muito no assunto na área acadêmica.
Eu saí da faculdade direto para a área. Quando eu fiz jornalismo há muitos anos não tinha estágio, não era obrigatório. Aí me formei, aí sim que eu fui para o mercado, mesmo não tendo isso em grade curricular. Fui para o mercado com essa vontade de trabalhar na área de mídias sociais, né, de redes sociais. É muito comum encontrarmos profissionais que buscam na área de mídias uma oportunidade para a carreira. Conhecer apenas as plataformas de comunicação não é o suficiente, e aí surgem algumas dificuldades. Para falar com o consumidor através de mídias, é necessário entender não só o que o consumidor quer, mas também do que divulgar para ele e como falar com ele no ambiente online. Os meus alunos são de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais. Eles contam muito no dia a dia deles a dificuldade que eles têm em elaborar postagens. É muito difícil você conseguir passar uma mensagem em poucas palavras. Assim. Para o jornalista, a gente sempre escreve. A gente realmente se aprofunda naquele assunto que a gente está falando. Então, para trabalhar nas mídias sociais, seja com jornalismo ou seja com a redação publicitária, você tem que condensar os seus pensamentos em uma só linha. Mas não para por aí. O mercado de trabalho possui algumas exigências na hora de contratar jornalistas para atuar no setor digital. Os critérios são levados a sério e, para isso, o profissional precisa se destacar. Assim, o mercado ele precisa de alguém que mostre tecnologias diferentes, que trabalhe com áudio, vídeo, imagens, que proponha um diferencial que vai além, né, do que nós temos hoje. Mas hoje não basta ser um heavy user. Você tem que ter todo um conhecimento de métrica, você tem que ter um conhecimento de estratégia, um conhecimento de geração de lead, de funil de venda, para a partir disso você conseguir pensar num conteúdo adequado, você conseguir dar uma resposta correta. E isso vai muito do trabalho do profissional de comunicação. Eu acho que o mercado cada vez mais necessita de pessoas que pensem dentro de determinados paradigmas muito especiais, né, que deem conta de se criar determinados significados numa estética que seja suficiente para todas essas vozes que compõem os conflitos sociais. As dificuldades dentro do mercado de trabalho são resultados das mudanças contínuas do cenário tecnológico. Há muita informação para ser divulgada e conteúdo para ser escrito. E tudo isso é um desafio para o jornalista que vive nessa era digital. O profissional se desdobra para atender cada demanda. A profissão ela vem se reinventando, principalmente devido a essas novas tecnologias que entram no cotidiano do jornalista, né? E com esse ritmo muito rápido, a produção de trabalho dentro das empresas foi aumentando. Os gastos vieram junto e os impostos também. No momento atual, o país está vivenciando uma instabilidade econômica, onde muitas empresas que demandam de muitos gastos optam por cortá-los, o que acarreta na comunicação e nos profissionais que acabam ficando em desfalque. Então, assim, eu vejo uma movimentação tanto das agências quanto das empresas por enxugar, de repente, o orçamento de comunicação e não mais como antes, que era eu simplesmente vou cortar o orçamento de comunicação. E as agências e empresas que atuam no ramo de comunicação não podem ficar apenas olhando para os gastos. É preciso investir, inovar e ter a conscientização de que parar de comunicar não é a melhor opção. O melhor jeito de produzir qualidade em serviços e produtos é através do meio online, acessível e barato. Mas esse enxugar o orçamento significa olhar um pouco mais para o digital e menos para as mídias tão tradicionais que exigiam um investimento muito grande. E até para os profissionais de comunicação, que acabam também sofrendo com a crise, há uma esperança. O mercado está saturado, mas para que ele vença um momento de instabilidade é preciso ser diferente. E ser diferente é se destacar diante dos outros profissionais do jornalismo. As empresas eu acho que estão enxugando mais por causa dessa crise econômica. Eles não estão conseguindo sustentar os profissionais de muito tempo de casa. Aí eles acabam pegando aqueles que são mais baratos, que são os estagiários e coisa e tal. Só que é interessante perceber que, parece até clichê, mas da crise ou desses momentos mais turbulentos, seja da economia, da política, é possível sim você procurar oportunidades.
Com a crise, para ser bem sincero, com a crise de hoje, a gente procura profissionais que já tenham essa visão macro, né? Essas habilidades, um profissional multitarefa, que acaba não só escrevendo, mas também tendo aquele olhar clínico para uma interação, tendo um olhar para um planejamento, para monitoramento, enfim, que sabe que tem outras habilidades. Eu penso assim, é importante que o jornalista tenha um diferencial daqueles que não são jornalistas de formação e querem exercer a profissão, que eu também acho absolutamente legítimo. Mas o que nos diferencia, por exemplo, é um estudo das teorias de comunicação, que são extremamente importantes. O jornalista tem que viajar, tem que ler muito, tem que ir ao cinema, né? Tem que ir ao teatro, tem que conhecer coisas novas, tem que fomentar um repertório cultural que lhe possibilite, antes de explicar os fenômenos sociais, que ele possa compreendê-los numa integridade cada vez maior. Diante desse cenário, o mundo não para de evoluir. As mídias digitais continuam crescendo e novas plataformas de comunicação surgem. A tendência de mercado é que cada vez mais pessoas consumam conteúdo online e deixem o meio tradicional como segundo plano. Eu sinto que é uma área que está em constante crescimento. Hoje a coisa tem uma outra tração, a coisa corre mais rápido, as pessoas estão mais habituadas a consumir esse conteúdo. Então a gente lidava com uma tecnologia assim que não se compara ao que tem hoje, e era um trabalho assim muito mais de um esforço mesmo, de locomoção, de pesquisa de fontes, né? As coisas demoravam um pouco mais para acontecer, né? As informações estão a um clique do público. Uma simples rolagem na tela e é possível encontrar uma página recheada de novidades. Basta apertar o play e movimentos e sons começam a aparecer. Notícias que passaram na TV há uma semana podem ser assistidas em qualquer momento e em quantas vezes quiser. Nessa situação, o jornalista que atua no meio digital tem a oportunidade de se renovar profissionalmente e, no futuro, transformar o mercado de comunicação. Se a gente souber fazer o trabalho direito, eu acho que só tem que dar certo mesmo, não tem como dar errado, é o futuro. É onde as pessoas estão passando a maior parte do tempo quando elas estão navegando. Elas não estão mais mandando e-mail, elas não estão só acessando portais. A maior parte do tempo elas estão nas redes sociais. O jornalismo sempre passou por várias mudanças durante a sua jornada. O profissional deve se reinventar para se manter ativo no mercado de trabalho. Não basta ter apenas a graduação. É preciso se especializar e ter um diferencial, principalmente pelas novas áreas de atuação que estão surgindo. E o desafio do jornalista é vivenciar um futuro que sempre surpreende.